Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste. Todos os créditos ao canal deles, o link do canal deles está na descrição, no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Também não se esqueçam de deixar o seu comentário, sua opinião, porque vai ajudar os nossos vídeos chegarem para mais pessoas. E boa tarde, oi, que vai ajudar demais. E um relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos acusa o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de realizar ações que afetam a liberdade de expressão. O documento afirma que decisões do ministro configuram censura e podem impactar o processo eleitoral deste ano. O texto cita Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. O relatório registra que decisões judiciais teriam limitado a atuação online de integrantes da família Bolsonaro e apoiadores em temas de interesse público. O comitê obteve documentos por meio da Justiça dos Estados Unidos, incluindo ordens para remoção de conteúdos e suspensão de contas nas redes sociais. O ministro Alexandre de Moraes foi procurado para comentar o caso, mas não houve resposta em relação a esse relatório. Eu quero ouvi-lo sobre esse documento que foi elaborado por esse Comitê Judiciário da Câmara. Quem integra esse comitê? É comum eles realizarem esse tipo de documento? Ocorre em vários países? Como é que funciona isso? Tem muitos relatórios, se você entrar no site deles, você vai ver lá pencas de relatórios sobre ameaça à liberdade das Big Techs, um monte de coisas, né? É tipo a CCJ nossa no Brasil, eles ficam lá analisando um monte de causas, digamos assim. Esse relatório não é uma novidade, ele vem sendo construído desde 2024, na verdade o que nós temos hoje é a conclusão desse trabalho, né? E alguns estão vendendo como uma novidade, e eu lamento muitíssimo ter que jogar essa ducha de água fria, né, porque mas é necessário em nome da honestidade intelectual, né, porque tem muita gente que deposita a esperança de que o governo Trump vai fazer alguma coisa, por exemplo, em relação à nossa eleição e tudo mais. Esse relatório não diz nada disso, esse relatório é do Comitê de Justiça da Câmara, dominada por uma maioria republicana, do GOP. Inclusive, a página que está divulgando tudo se chama exatamente isso, Judiciary Committee of GOP, né? É do Partido Republicano. E eles estão divulgando um trabalho completo, cita casos concretos, né, de abuso, de perseguição a cidadãos americanos, a residentes dos Estados Unidos, né, que foram perseguidos pelo Alexandre de Moraes. Então está tudo completinho, e isso ajuda a expor a ditadura togada que o Brasil vive hoje. É um trabalho importante, né? E aí tem mérito o Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e companhia. Mas não tem nada a ver com a Casa Branca. É a Maria Elvira Salazar, que é a congressista aqui da Flórida, é o Issa, lá de San Diego, da Califórnia. Então é uma turma que é mais ativa em denunciar o que acontece na América Latina, de abuso no Brasil, mas não é a Casa Branca. Então não podemos enxergar aí, Paula, nenhuma mudança de comportamento do governo Trump, né? Porque o governo Trump suspendeu a Magnitsky do Alexandre de Moraes e começou a fazer elogios ao Lula. A turma ficou realmente sem chão quando isso começou a acontecer. O que está se passando aqui, né? Hoje tem uma reportagem mostrando que o Trump está pressionando e estão acelerando as investigações daquela seção 301, né, das questões comerciais, e aí envolve um monte de coisa. Envolve desde a taxa às blusinhas até desmatamento no país, um monte de coisa. Daí sim pode vir punição para o país, mas é uma punição ruim. São sobretaxas, os Estados Unidos têm um histórico disso, já fez com a China, com base nesse mesmo tipo de relatório e estudo, né? Então, o Brasil corre o risco, em algo em torno de 60 dias, segundo a reportagem, né, de concluírem esse trabalho da seção 301 e punirem o Brasil com sobretaxas. Agora, sonhar de novo com alguma punição direta ao Alexandre de Moraes, ou que o governo americano vai participar de alguma forma das eleições, isso não dá para concluir, para inferir com base nesse relatório, em hipótese alguma.
Perfeito, Marcília. O Consta explicou um pouco o peso desse documento, que não vem do governo americano, mas sim dessa comissão em que são integrantes ali parlamentares do Partido Republicano, expondo aí a censura que nós já vivemos há bastante tempo. É importante dizer isso, né, que não é uma medida do governo Trump ou uma novidade, ou enfim, nós teremos as eleições resolvidas por conta disso, mas, claro, o conteúdo, quanto mais nós circularmos ou pudermos circular que dentro do país, circular internacionalmente, e claro, um relatório como esse, ele tem também o poder de chegar a outros países pelo peso que os Estados Unidos possuem e pela credibilidade democrática também que possui, eles acabam levando a notícia de que aqui no Brasil nós vivemos censura. Isso sempre é importante. Vivemos censura e não só, mas vivemos uma censura por parte do STF e por parte do Alexandre de Moraes, que interfere nas eleições. É importante que a gente comece a deixar isso bem claro. A censura do Moraes, que supostamente foi feita durante esses 7 anos para proteger o processo eleitoral, é uma censura que interferiu no processo eleitoral. O Moraes, ele interferiu decisivamente nas eleições de 22, por toda a censura que ele promoveu a veículos de comunicação, impediu relação de Maduro com Lula, todo aquele aparato. Em 24, quando ele mandou fechar o X, o Twitter, aqui no Brasil, durante as eleições, durante o processo eleitoral, e provavelmente já está preparando das suas para interferir também em 26, com, por exemplo, esse susto que ele está querendo dar nos caminhoneiros com a tal da multa de 7 bilhões. Então nós temos um Alexandre de Moraes que interfere sim com a sua censura e autoritarismo e truculência no processo eleitoral brasileiro. Não pode repetir o que fez em 22. Não pode. Não pode e nós não deixaremos. Ele é um caso de polícia que tem que se explicar. É isso. É isso. Diga, Caute. Não, tá, enquanto o doutor Marcília falava, me lembrei do caso do deputado o Nicolas Ferreira, que entre o primeiro e o segundo turno teve as redes sociais bloqueadas pelo Moraes, uma ordem ilegal, ninguém soube o porquê, e ainda hoje, passaram-se 4 anos quase, e o próprio Nicolas não sabe sequer o porquê teve as contas bloqueadas. Então, quem sabe com mais de 1 milhão de seguidores, ou quantos milhões tinha na época, atuando com o Nicolas, falando nas redes sociais, as eleições poderiam ter tido outro rumo lá em 2022. Nós tivemos o judiciário, a justiça eleitoral brasileira, dizendo que o Lula não poderia ser chamado de ladrão pelo Bolsonaro. Ladrão, amigo de ditador. Não podia. Descondenado. Então, assim, Descondenado, era ex-presidiário. Ex-presidiário. Agora, enquanto nada disso podia ser dito do Lula, o Bolsonaro, a justiça eleitoral, entendia que podia ser chamado pelo Lula de genocida. Sim. Então, era esse tipo de justiça entre aspíssimas que a gente tinha aqui no Brasil. Bom, é isso, 18 horas 32 minutos. Daqui a pouquinho teremos uma entrevista exclusiva com o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema. Mas antes, deixa eu trazer um recado claro para você que nos acompanha. Há 6 anos, a Oeste começou... Olá, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Correio do Povo. Tiramos a corrupção, tirando a roubalheira, a ditadura acontecendo no nosso Brasil. Petistas aí, imposto, notícia de imposto todos os dias e de corrupção que tá tendo no nosso Brasil. Lá fora, internacional, tá tendo uma guerra insana entre Estados Unidos e Irã. Trump promete aniquilar o Irã. Vamos ler a fala. Trump promete ataque implacável ao Irã nas próximas 2 a 3 semanas, entre os discursos aos Estados Unidos. O presidente norte-americano não detalhou a estratégia para finalizar o conflito, pressionou outros países a abrirem estreitos quirófanos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta quarta-feira, dia 1º, atacar o Irã implacavelmente ao longo
das próximas 2 a 3 semanas e afirmou que as forças norte-americanas estavam próximas de concluir a guerra nas próximas 2 a 3 semanas. Vamos fazê-los voltar à idade da pedra, onde pertence, disse Trump, um pronunciamento da nação acrescentado que as forças dos Estados Unidos alcançariam todos os seus objetivos no campo de batalha muito em breve. Eu volto a evitar detalhamento dos objetivos, além de não oferecer um plano detalhado para o fim das hostilidades, negociações concretas com meio das provocações líderes iranianos no tema que mais gera a expectativa das nações e a economia, fechamento Estreito do Hormuz. Trump pressionou as nações interessadas a liberarem passagens de petróleo e fertilizantes às mesmas. O mandatário frisou os avanços militares esta noite e tem o prazer de dizer que esses objetivos estratégicos fundamentais estão próximos de ser cumpridos, disse Trump. E o primeiro pronunciamento em horário nobre desse início do conflito no final de fevereiro. Nessas últimas 4 semanas, nossas forças armadas obtiveram vitórias rápidas, decisivas, esmagadoras no campo de batalha, vitória com poucas pessoas jamais viram antes, afirmou. Ele prometeu que não abandonará Israel, nem o país do Golfo, que foram atacados pelo Irã. Retaliação aos bombardeios dos Estados Unidos e Israel. Quero agradecer nossos aliados Oriente Médio, Israel e Arábia Saudita, Catar, aliados Árabes Unidos, Qatar. Eles têm sido formidáveis e não permitiremos que forma alguma que sofra o menor dano ou fracasso para aquele que presidente América. Pronunciamento da nação Casa Branca tiveram surgir nas fábricas pontos estratégicos e país do Golfo já foram atingidos por bombardeiros iranianos, principalmente instalações legais natural do petróleo.